Estamos ao vivo aqui. E olha só, gente, o tema de hoje aqui da nossa live é pós-graduação. Vamos falar com um professor de pós. Deixa o pessoal começar a entrar aqui na live. Professor Dr. Marcos Tadeu vai bater um papo com a gente aqui sobre pós-graduação. O pessoal aí entrando, olha só. Deixa eu já conectar. Ele já está aqui conectando com a gente. Gente, o assunto hoje é pós-graduação. Mandem aqui as perguntas de vocês. Olá, professor! Tudo bom, Marcele? Tudo Tudo tranquilo? bem? Você me escuta bem? Escuto. Está me escutando bem? Perfeito também. A imagem também está ótima, tá tudo ok. Olha, hoje a gente vai bater um papo com o professor para falar um pouquinho das dúvidas aí que rolam no curso de pós-graduação, né? Existem vários de verdades e a gente vai bater um papo sobre isso. Eu queria que você primeiro se apresentasse aí para o pessoal. Tá ótimo. Primeiro, eu estou feliz de ter vencido essa tecnologia, né? Porque para a gente, Você tudo é melhor isso, que muitos. tudo isso para vocês novinhos é tranquilo. Agora, para a gente, é tudo umas barreiras imensas, né? Mas com a tua ajuda foi ótimo. A gente conseguiu entrar aqui tranquilo, né? Bom, Marcele, a minha formação eu me formei em engenharia eletrônica, né? Sou engenheiro eletrônico. Depois fiz mestrado no ITA, mestrado na área de física. Depois fiz outro mestrado na Inglaterra, na Universidade de Southampton. Fiz um master ligado à área de laser, que é o que me interessava, né? E depois fiz doutorado também na Inglaterra, um PhD também na área de laser. Aí depois voltei ao Brasil, fui trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, num grupo muito forte, muito interessante. Aprendi bastante lá, foi muito bom. Depois fui para o Instituto de Estudos Avançados, que envolvia tecnologias com lasers, sensores, uma coisa bem, bem ligada à engenharia. Aí, posteriormente, fui para o ITA, né? Fiquei como professor do ITA. Aí, no final, me convidaram para a pró-reitoria de uma universidade em São José dos Campos. Aí eu fiquei como pró-reitor, organizamos lá diversos grupos de mestrado, doutorado, criamos mais de 50 grupos de pesquisa. E aí depois eu me aposentei e estou aqui na Unisanta agora, né? Agora estamos trabalhando, já fazem 10 anos, né? De muita alegria junto com o pessoal da Unisanta. Uma vida entregue aos estudos, né, professor? Sim, sim, Marcelo. É uma vida bem ligada a uma parte acadêmica aplicada à indústria, que é o que eu defendo, né? Eu acho Sim. que fazer ciência só por ciência não é o que nós precisamos no momento. A sociedade tem que ter um retorno do que ela investe na gente, né? E todos os cursos que nós montamos têm um viés profissional muito forte, né? E a própria CAPES, depois de há uns 10, 11 anos, começou a criar mestrados profissionalizantes. Quer dizer, os nossos já eram bem profissionalizantes, né? Agora a CAPES começou a criar mestrados profissionalizantes. Eu acho isso fundamental, né? Para que o mestrado ele coloque o aluno, o professor, o profissional no mercado de trabalho de uma maneira mais competitiva, né? Sim. Agora a gente vai. Eu vou ser redundante aqui. Vamos começar pelo início, né? O início de toda essa Tudo. bate-papo aqui. Vamos lá, a gente vai, faz uma graduação, conclui a graduação, e aí você está no mercado de trabalho onde muito importante a sua especialização além da graduação, né? É daí que vem a importância. Qual é a importância da pós? Então, você colocou muito bem, né? Na verdade, não existe uma pós, existem diversas pós-graduações, né? Tudo que vem após a graduação é pós-graduação, né? Então, nós temos curso de extensão universitária, nós temos cursos de especialização, que são os cursos de lato sensu, também são chamados de MBA muitas vezes. Temos os cursos de mestrado, temos os cursos de doutorado, que são chamados também de curso estrito sensu. E, pelo que eu me lembro, parou aí, né? O importante, Marcelo, é que todos esses cursos de pós-graduação podem ser feitos independentemente, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um mestrado antes de uma especialização, eu posso fazer uma especialização e depois fazer o mestrado, eu posso fazer os dois juntos, né? São coisas totalmente independentes, né? Há uma certa tradição em algumas pessoas que nós temos que fazer um para depois fazer o outro, como é no primeiro ensino médio, depois ensino Sim. superior, né? Na pós-graduação não existe isso, né?
Você pode fazer direto a especialização, ou a extensão, ou o mestrado, até mesmo direto o doutorado. Algumas instituições, a nossa, por exemplo, a Unisanta, se você fizer uma análise do currículo, o aluno pode entrar direto no doutorado. Então, não existe essa predominância, tem que fazer primeiro o lato sensu para depois fazer o mestrado, ou vice-versa. Não, não existe isso, tá? Então, é importante você fazer uma pós-graduação para você se especializar numa área, né? Porque, veja bem, uma coisa que eu sempre coloco, qual é o grande problema do jovem que se forma hoje em dia? Quando você vai numa empresa, o que eles pedem? Experiência. Como é que o jovem pode ter experiência se ele formou-se agora ou formou-se há um ano atrás? Experiência você ganha em 10 anos, 20 anos você ganha experiência. Você entra numa fábrica, você começa de um nível baixo, vai subindo, passa pelos níveis técnicos, até chegar no nível de projeto. Se tiver sorte, pode pegar projetos inovadores, e aí você ganha experiência, né? Agora, como é que um recém-formado pode ter experiência? Aí que entra a pós-graduação. Ela pode ajudar você a pular, a galgar alguns anos rapidamente. Por quê? Porque numa pós-graduação, em 1 ano, 2 anos, no caso do mestrado, né, ou 4 anos no caso do doutorado, você vai estar em contato com as pessoas mais experientes do mercado na área, pessoas de altíssimo nível. Então, você vai ter um núcleo de pessoas à sua volta ali ajudando, trabalhando junto com você de uma maneira muito forte. E no final, você não vai só aprender, você tem de criar. E aí que entra a grande vantagem dos mestrados, porque você não fica só na posição passiva de absorver o conhecimento. Você tem que absorver o conhecimento e tem que produzir alguma coisa também. E tudo isso no espaço de 2 ou 4 anos. É puxado? É. Mas você ganha tempo? Você ganha tempo. Quando você termina o mestrado ou termina o doutorado, você está apto a entrar numa empresa e começar a produzir nessa empresa. Você não vai ser um estagiário começando a aprender as coisas. Você vai levar alguma coisa. Teve alunos nossos que terminaram o mestrado e fizeram teses tão inovadoras que as empresas os contrataram pelas teses. Olha, Pelas teses que eles fizeram, exatamente. Então, quer dizer, foi uma coisa fantástica, porque eles não entraram na empresa pedindo para a empresa os contratar, né? Eles chegaram na empresa e falaram, eu posso fazer isso por vocês. E a empresa os contratou porque sabia que eles podiam. Eles passaram 2 anos fazendo uma dissertação, desenvolveram um produto com toda uma expertise de laboratórios da universidade, com todo um conjunto de professores de altíssimo nível, que deram o quê? Deram uma assessoria grátis para ele. Quer dizer, no fundo, você está tendo pessoas de altíssimo nível te dando assessoria de 2, 3, 4, 10 horas. Temos aí no Unisanta o professor Delvaldo, com a experiência tremenda de equipamentos, e ele trabalha junto com os alunos. Então, o aluno tem aquilo que ele não teria numa empresa. Aquela sim. pessoa carregando, levando ele aonde ele quer chegar. Então, ele chega a um produto atrativo para a empresa, entendeu? Em qualquer área. Sabe, uma pergunta que eu tenho também. Assim, tem muitas perguntas aqui que mandaram pra gente perguntando a diferença entre o mestrado e o doutorado, mas eu acho que assim, antes disso, era legal a gente entender, porque assim, você faz pós-graduação, tudo bem. Antigamente, nós só fazíamos pós-graduação se fosse ali física presente, né? Hoje em dia, nós estamos contando com a tecnologia para usar a nosso favor aí, né? Para agregar também na área de educação. E aí surgiu a questão da pós-graduação à distância, né? Isso eu acho que deu muita força, né, para o movimento da pós-graduação. O que você acha? Muito, muito. Veja bem, vamos falar das pós-graduações que existem, né? Que é extensão universitária, o lato sensu, especialização e os mestrados e doutorados, né? A especialização, o lato sensu, ele já era dado em AD sem problema nenhum, né? Existe uma estrutura de EAD muito boa, muito bem montada, né? O EAD prepara as aulas, tem as aulas pré-gravadas, o material é enviado para o aluno acessa essas aulas em qualquer hora que ele quiser, né?
Tem o polo, onde ele vai ser atendido por um tutor lá, né, que vai ter que fazer suas provas lá. Isso tudo em termos de especialização lato sensu, né? Depois a gente explica um pouco melhor o que seria Tá, especialização lato sensu. Eu estou só mostrando em termos de EAD e à distância, né? tá. O mestrado e doutorado, ele, a rigor, ele não é permitido pelo MEC ser à distância, né? Com a pandemia, claro que aí abriu-se a possibilidade, né? Então ele está sendo totalmente à distância. Mas o mestrado, ele já tinha muita coisa que era feita à distância. Por exemplo, como nós temos um grupo muito forte de professores, nós não podemos nos restringir a um país só, né? Então, no mestrado da Unisanta, nós temos gente da Croácia, da Rússia, Estados Unidos, China, Espanha, deve ter outros que eu não vou lembrar agora. E esses Sim. professores ficam em contato com a gente via todas as ferramentas, Skype, todas as ferramentas que existem. Então, já existia uma tradição de muitos anos, não é só a nossa universidade, todas fazem isso. Mas só esse intercâmbio cultural já traz uma bagagem diferenciada, né, para o curso. Sem dúvida, né? Porque o mestrado você tem que galgar muitos anos em pouco tempo. Esse é o Sim. desafio, né? Então, você tem que receber muita informação de pessoas altamente que têm um conhecimento profundo daquilo. Então, nós pegamos gente, tem dois pesquisadores da China que são fantásticos. Nós temos um pesquisador de um dos nossos programas, que é da Espanha, que ele foi nada menos que o diretor, o coordenador do Erasmus Mundus, que é o programa europeu de doutorado, que reúne todos os países da Europa. E ele agora é professor do nosso programa. Olha, Você imagina a bagagem que esse cara pode transferir, né? Então, sim, isso, como ele faz pela internet, então a gente usa muito a internet. sim. E aí já vem a pergunta que foi a mais feita aqui pra gente durante a live. E antes da live também. A diferença que o senhor poderia dar pra gente, professor, entre o mestrado e o doutorado. Eu sei que para você pode ser óbvio, mas muita gente está com essa dúvida Não, específica, sabe? Para que claro. fazer mestrado? Para que fazer doutorado? Ou por que fazer o mestrado e não o doutorado? O que fazer É, primeiro? aí existe uma hierarquia, tá? Aí existe um sequenciamento, né? O mestrado é uma espécie de preparação, né? É uma primeira fase, né? Você leva 2 anos, você desenvolve um trabalho, tem um produto, que é a sua dissertação, né? Se for na área de jornalismo, você tem que ter alguma coisa inovadora na área de jornalismo, você tem que criar, né? A PUC tem uns cursos fantásticos nessa área, né? Então, nós temos que produzir coisas. O doutorado vai um pouco mais além. Você tem que ter a experiência do mestrado, que no doutorado, além de produzir, aquilo que você produzir tem que ter um impacto mais forte na área. Teve doutorados que criaram novas áreas na ciência, né? Nossa, Teve doutorados que criaram novas áreas, né? Uma comparação que eu faço, né? É uma metáfora que eu uso, né? Para comparar o lato sensu com o stricto sensu, a especialização com mestrado e doutorado, né? É uma metáfora que eu gosto de usar como se fosse um rio, né? Então, digamos que você é um aluno que vai começar a pós-graduação e você está na margem de um rio, então um rio passando, né? Então, na especialização, você entra no rio e começa a aprender como é que esse rio se comporta. E no final da especialização, você absorveu todo aquele rio. Você está nadando tranquilamente na frequência do rio, tá? Então, na especialização, você ganha um conhecimento, né? Um conhecimento especializado. No mestrado, doutorado, é quase a mesma coisa. Você vai entrar no rio, vai caminhar, vai nadar, aprender como é que o rio funciona, mas chegando num determinado ponto, você tem que criar uma saidinha, você tem que criar um novo rio. Por menor que seja, você tem que criar, entendeu? Então, você tem que criar um afluente, uma saída para esse rio. E esse afluente pode se transformar num outro rio muito grande. Foi isso que nossa, aconteceu com alguns trabalhos. porque a gente consegue você conseguiu ilustrar mesmo, né? Eu gosto de usar essa metáfora, porque no mestrado, o professor ele é um colaborador do aluno. Quem faz tudo é o aluno. Porque o aluno tem que criar aquela tese, ele tem que criar o tema, ele trabalha, e os professores vão dando subsídios, vão dando ajuda, por todo tipo de ajuda, né? E a Unisanta, como ela tem muitos convênios, o aluno pode ficar um tempo no exterior, no laboratório, volta, e isso vai enriquecendo o trabalho.
E no final ele sim, cria um tema importante para ele. sim. Sabe, professor, tem algumas pessoas perguntando aqui se eu sou diretora. Enfim, gente, eu sou a influencer aqui da universidade e eu estou entrevistando o professor Dr. Marcos, que aí sim, ele tem todo o know-how aqui. Mas eu achei legal essa pergunta essa seguidora fez aqui pra gente, porque eu, como influencer, eu me formei, a minha formação é inteira no Colégio Santa Cecília, fiz graduação, me graduei em Direito, advoguei por 8 anos, e hoje eu estou na minha segunda graduação, que é na minha área atual, que é a comunicação, né? Eu sou apresentadora hoje de TV, então eu estou fazendo essa graduação. Mas eu tenho uma atuação muito forte na parte de influência digital. E a Unisanta agora disponibilizou a pós-graduação em digital influencer. Eu Tá? achei isso bárbaro. E assim, Pronto, é bárbaro, sim, sim, sim. fantástico, porque o momento pede, né? Muitas pessoas trabalhando com a rede social, vai dar base para a gente também que já é graduado na especialização que a gente está atuando agora. Eu achei assim fantástico, professor. A especialização, ela é quase que obrigatória, né? A pós-graduação é quase que obrigatória hoje em dia, Marcelo. Não só pela situação econômica do mundo, né? Mas porque você sai da universidade com uma grande bagagem de conhecimentos, mas você não é bom em nada. Você sabe Sim. tudo, você sabe um monte de coisa, né? Mas nada assim a fundo, né? Agora, na especialização, você pode escolher, por exemplo, não, eu quero fazer jornalismo, sei lá, internacional, jornalismo econômico, né? Então, eu faço a especialização especializada nessa área, e vou aprender muito sobre isso. No Sim. mestrado, a comparação com o mestrado, você faria a mesma coisa, só que além de você aprofundar no assunto, você vai ter de criar alguma coisa dentro de jornalismo econômico, dentro de jornalismo internacional. Alguma coisa nova, que ninguém tenha feito. Professor, Esse é o... você para, eu já estou começando a ter vontade de fazer tudo agora. Ótimo, ótimo, ótimo. Fazer tudo ao mesmo tempo. Olha, a pós-graduação é uma grande maneira de você galgar rapidamente etapas que levariam 10, 20 anos da empresa, né? No exterior, eu estava na Flórida agora, eu cheguei da Flórida semana passada. Eu estava no FIU, que é a Florida International University, e você tem que ver a quantidade de estrangeiros que tem lá dentro trabalhando, né? E todo mundo se especializando num tópico, né? Todos graduados em alguma coisa, e todos se especializando em alguma coisa. Porque a empresa, com o mercado altamente competitivo, ele quer pessoas altamente capacitadas, né? Então, não adianta você chegar e pedir um emprego. Você tem que dizer para a empresa o que você pode oferecer para ela. E aí, Tá travado para vocês aí? Para mim travou aqui. Marcela, o seu travou? Quem travou fui eu. Ah, voltou, voltou. voltou. Tudo bem, então. Então, eu estava comentando isso. Então, a especialização hoje em dia, a pós-graduação hoje em dia, é imperativo para todo mundo, né? Porque senão você vai ficar procurando emprego, vai pegar empregos que pagam mal, você não cresce no emprego rapidamente. E a dificuldade de conseguir também, né? Eu acho que hoje em dia a pós-graduação, no mundo já era assim. No Brasil não era tanto assim. Agora, está ficando uma coisa muito normal. Lá fora, por exemplo, os alunos, eles terminam a graduação, já começam direto a pós-graduação. E lá nós temos dois tipos de pós-graduação. Nós temos o mestrado e o doutorado também. Só que lá fora o mestrado funciona como uma espécie de especialização. É como os cursos que a gente chama de lato sensu aqui, né? E o Sim. doutorado é o que eles consideram o acadêmico mesmo, né? Tanto que tem cursos de especialização no Brasil que usam a sigla MBA. Não sei se você já ouviu, né? É o Master Business Administration. Na verdade, nos Estados Unidos é um mestrado, né? E aqui é uma especialização. Porque lá consideram uma especialização também, né? Sim. Então, A Vera está fazendo uma pergunta aqui para gente, professor. Eu posso mudar de área fazendo uma pós? Então, no meu caso, por exemplo, a minha formação enquanto é como advogada, estou cursando jornalismo aí, mas eu já tenho a graduação de direito. Eu posso fazer uma especialização numa área diferente? essa pergunta é muito boa, né? Você pode fazer especialização em mestrado no que você quiser. Então, quer dizer, os cursos de especialização lato sensu, eles têm algumas normas, né,
que você tem que seguir, né? A graduação, depois vai ter, dentro daquela área, fez odontologia, então vai fazer endodontia, dentística. Por quê? Porque a especialização, ela vira uma especialização profissional. Agora, Sim. mestrado, não. O mestrado é um curso que vai te abrir o horizonte, né? Eu tive um aluno de engenharia que fez doutorado comigo, e ele defendeu o doutorado na Escola de Medicina da USP. Quer dizer, ele é engenheiro. Quer dizer, então, quer dizer, ele fez um doutorado em medicina. Quer dizer, nós temos na Unisanta gente da área, professores, tem um professor não sei se da Odonto, né, que ele fez um mestrado conosco, ele é de odontologia, e fez um mestrado conosco na área de engenharia mecânica. Então, não há nenhum problema. Em nível de mestrado, doutorado, não tem. Tá? No nível de mestrado, você pode fazer em qualquer área. Tá? Isso é importante, que você pode abrir seu horizonte. Você pode ser bom numa área e você quer começar a entrar em outra área. Né? Então, você Sim. pode fazer o mestrado, você consegue entrar dessa maneira também. Sim, professor. Agora, a gente tem algumas perguntas aqui em relação ao diploma, né? Porque muitas pessoas acham que qualquer modalidade de pós-graduação, todas você tira um diploma, assim como você ganha o diploma ou se certifica ali com diploma quando você faz graduação. Isso procede ou não? Aí essa pergunta é muito boa, né? Porque só quem dá... Isso, eu Só tô quem com dá, pergunta hoje. só quem dá diploma é mestrado e doutorado. Né? Nós temos o diploma você vai ter o diploma do ensino superior, né? Vai se formar em jornalismo, teve diploma de direito, vai ter o diploma de jornalismo, e se você fizer mestrado, você vai ter o diploma de mestre em alguma coisa. Ou se é doutorado, diploma de doutorado. Agora, se você fizer especialização, você vai ter certificados. Não é diploma, tá? Extensão universitária, você tem certificados. Quem concede diploma são os cursos estrito sensu, né? São os cursos que passam pelo crivo da CAPES e vão sendo avaliados, e você terminando o curso desse com sucesso, defendendo sua tese, né? Porque não é simples, né? Você tem que enfrentar uma banca de 4, 5 doutores durante 2, 3 horas respondendo perguntas. Mas a experiência que eu tenho, Marcelo, todos esses anos, é que você domina a banca. Porque você ficou 2 anos estudando aquele assunto. 2 anos você se dedicou. Então, você é a pessoa que mais conhece daquele assunto. Tá? E a banca se empolga, começa a aprender com você. Esse é que é o processo legal do ensino, da parte educacional do Estrito Sensu. Né? Você começa a ter uma pessoa que saiu da faculdade, começando a discutir coisas de altíssimo nível. E isso capacita esse aluno em pouquíssimo tempo. E por isso que eles são atrativos no mercado. A Renata Fonseca está perguntando se tem algum polo em Pernambuco. Mas por ser EAD, a universidade abarca o país inteiro, certo, professor? Eu não vi direito, cortou um pouquinho. Tem uma seguidora que está perguntando, a Renata, se tem algum polo em Pernambuco para que ela possa fazer Unisanta através do EAD. Acredito que os cursos que estão disponíveis Acredito que sim, acredito que sim. né? O mestrado, doutorado, ele não precisa de polos. Tá. Não precisa de polos. Porque o mestrado ele não funciona no sistema EAD. Tá? O mestrado, como é que ele funciona? Nós chamamos do presencial remoto. Como é que funciona isso? Eu tenho uma aula que eu daria normalmente numa sala para 13 alunos. Né? Atualmente, com a pandemia, o que eu faço? Eu reúno os 13 alunos, cada um na sua cidade, na sua casa, em qualquer lugar. Eles ligam a plataforma, pode ser o Microsoft Teams, pode ser o Zoom, pode ser o Skype, qualquer coisa que eles acertarem, e o professor dá aula para eles. Eles estão todos presentes, naquele momento. E a aula é normal, ele projeta as coisas, escreve, os alunos fazem perguntas. Nós chamamos de remoto presencial. É diferente do EAD, do especialização, onde o aluno tem tudo gravado, ele pode acessar a qualquer hora. No nosso mestrado, não. No nosso mestrado, a gente chama de um remoto presencial. E daí não precisa de polo. Então, se ela é de Pernambuco, ela quer fazer um mestrado, tranquilo, né? Até o final do ano, né, todas as matérias deverão ser oferecidas por meio online, por causa da pandemia. Então, o aluno não precisa nem se deslocar. Embora, quando nós tínhamos o sistema antes da pandemia, nós tínhamos alunos do Brasil inteiro, né, que vinham fazer as matérias na Unisanta
e depois voltar para suas cidades. Nós temos um sistema que a gente condensa as matérias mais nos finais de semana, ou mais no final de uma quinzena, ou mais no final do mês. Então, permite que alunos do Norte e Nordeste possam ir fazer o mestrado. Agora está mais fácil ainda, não precisa nem se deslocar, tá? É só ligar o computador e assistir às aulas. E olha, tem um seguidor aqui nosso que mandou mensagem. Temos feito isso e está sendo um sucesso. Olha só que legal. O pessoal está aprovando muito bem aí essa maneira. Aqui a Doris Camargo mandou aqui pra gente. Eu acho que a gente já falou disso, mas só para responder. O ideal não seria fazer estrito sensu com áreas afins? Como o senhor se prepararia para odontologia com aproveitamento na área? Olha, a legislação brasileira, ela não obriga. Você pode fazer o mestrado sem ser na áreas afins. Tá? Isso vale a pena. Na especialização, a legislação obriga. Né? Agora, no estrito sensu, a CAPES não obriga. Né? Nunca teve isso. Né? Então, você pode fazer o mestrado numa área que não tem afinidade com a sua graduação. Por exemplo, o meu caso foi um caso bem interessante. Né? Se você me deixar falar um pouco de como evoluiu, né? Eu fiz engenharia, mas desde quando eu estava fazendo meu ensino médio, eu era muito ligado à área de medicina. Né? Eu gostava da área de medicina. Tinha aquele amor pela área de medicina, né? Mas não tinha habilidade. Né? Eu não tinha aquela capacidade. Né? Eu acho que você junta as duas coisas quando você tem o amor e a habilidade. Né? Por exemplo, né? Eu adoro piano, mas tenho habilidade zero para tocar piano. Né? Então, eu gostava muito de medicina, mas não tinha habilidade. Mas gostava muito de matemática, mas tinha habilidade em matemática. Então, eu fiz um cursinho todo focado para a medicina. Né? Aí, quando chegou no último ano do cursinho, né, eu resolvi fazer engenharia. Aí, prestei vestibular para o ITA e passei no ITA. Então, mudou radicalmente minha cabeça. Mas a medicina nunca saiu da minha cabeça. Eu fiz mestrado ligado a leis aplicadas à medicina, fiz doutorado com leis aplicadas à medicina e criamos, em 2005, um curso que no Brasil não existia. Então, ela pode ajudar as pessoas que têm essas multidimensões, né, que gostam de muitas áreas. Ela pode juntar tudo isso e produzir em todas essas áreas. Temos um médico, então, aí, né? Em algum lugar deste professor temos um médico. Temos um médico aqui. Nós já desenvolvemos sistemas para diagnósticos utilizando laser de obstruções coronarianas. Trabalhamos com o Instituto do Coração. O falecido Adib Jatemi foi uma pessoa que nos incentivou bastante. Né? Então, eu acho que a grandeza da pós-graduação é você poder fazer isso, você ter uma área e você poder atuar em outras áreas. Né? Por exemplo, nós temos cursos na Unisanta de Direito, da área de Engenharia, na área de Ecologia, e eu tenho alunos de todas as áreas, da área de Educação, da área de Jornalismo. Tivemos um professor de jornalismo que fez um trabalho fantástico na Ecologia, né? Fez um mestrado fantástico com a gente. Então, quer dizer, essa é a grandeza do estrito sensu. Você poder abrir o leque, né? Abrir os seus horizontes sem perder a qualidade do seu trabalho. Né? Isso que eu acho a grandeza do estrito sensu. Professor, que live incrível, esclarecedora, ótima. A gente conseguiu responder aí a maior parte das perguntas, né, das dúvidas que todo mundo tem sobre a pós-graduação. Eu vou só responder uma última pergunta aqui para a gente não perder o tempo de encerrar a live, do Eliseu. Perguntou o seguinte: será que pós-pandemia esse método à distância vai continuar, professor? Olha, essa é a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Né? A CAPES, que é o órgão do MEC que rege os mestrados e doutorados, sempre foi muito rigorosa em manter os mestrados e doutorados presenciais. Né? Embora quando a gente fala presencial, a gente tem que tomar cuidado, porque a única coisa presencial é a aula e no caso de um trabalho experimental, né, a parte experimental. O resto é tudo remoto. Né? Você pode ter uma orientação remota, você pode escrever um paper remoto, você submete trabalho para revistas científicas, tudo por maneira remota. Né? Nada, você manda uma revista para o Japão, você não vai no Japão levar o trabalho lá. Então, no mestrado já tem muita coisa remota. A única coisa que não eram as aulas e a parte experimental. Bom, a parte experimental a gente está fazendo
pegando os alunos nossos que estão precisando levantar dados e dentro de um programa bem seguro, né, eles estão fazendo a parte experimental deles. As aulas, não, todas pela internet. Agora, a pergunta, será que depois continua? Eu acredito que vai mudar muita coisa depois da pandemia, tá? Não faz sentido você trazer alunos de Manaus, de Recife, para sentar numa sala de aula e conversar como nós estamos conversando aqui, tá? Então, eu acho que muita coisa vai mudar, tá? Mas a CAPES é meio bem reacionária, bem tradicional, mas eu acho que muita coisa vai mudar. Agora, a CAPES criou uma linha de mestrado à distância, mas aí é um mestrado específico à distância. As instituições não podem oferecer os mestrados que ela tem à distância. Ela tem que propor, é um projeto complexo, né? Você tem que fazer o projeto, corpo docente, estruturar tudo isso aí, manda, passa pelo comitê de assessor da CAPES. Se isso for aprovado, vai para o Conselho Técnico Consultivo. Se isso for aprovado, vai para o MEC recomendar. Dura mais ou menos um ano e meio, né? Então, você tem que mandar o curso EAD. Ela abriu isso há pouco tempo, um ano e meio. Mas a tendência que eu estou notando, viu, Marcelo, é que eu acho que depois dessa pandemia vai haver uma flexibilização, tá? Muito grande isso. Outros colégios também parabenizando aqui o senhor, acho que de outras cidades aqui. Um grande abraço aí para todo mundo que está assistindo a live. Muito obrigado a todos vocês. Excelente trabalho dos mestrados e doutorados na Unisanta, viu? A doutora Lúcia mandou aqui para a gente, está assistindo a live muito também. Bom. Professor, na Unisanta, diga. Pode falar. Falhou um pouco. Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Não, os mestrados da Unisanta, né, é uma coisa bem interessante, né? Porque, seguindo a linha dos mestrados que a gente costuma trabalhar, a gente cria mestrados extremamente aplicados, né? Por exemplo, nós temos um mestrado em auditoria ambiental. Você imagina um assunto mais importante do que esse, né? Quer dizer, o que nós fazemos? Nós temos uma área de concentração de conservação e gestão, temos diversas linhas de pesquisa, né? Avaliação de impactos socioeconômicos, ecológicos, avaliação de resíduos. Mas o que esse mestrado faz? Ele cria uma pessoa que, quando uma indústria quiser se instalar numa cidade, pode chegar e falar, olha, faz um projeto ambiental. Então, nós não vamos simplesmente apagar incêndio, né? Ah, deteriorou grande parte, vamos ver como é que nós vamos compensar. Vamos fazer como é feito lá fora. Vamos preparar antes, né? Esse mestrado, Marcele, foi bem interessante. Esse mestrado foi solicitado pela CAPES a gente. É muito raro isso, né? Nós estávamos em Brasília, a CAPES fala, cria, por favor, um mestrado de auditoria ambiental. O Brasil não tem. E esse nosso é o único no Brasil inteiro, tá? E é muito bem cotado, muito bem procurado, né? E eu fico muito animado com ele, porque ele forma pessoas que são muito necessárias no mercado de trabalho. Outro mestrado que nós temos, o outro programa muito importante, é o direito da saúde, né? Nós temos uma área de concentração em dimensões individuais e coletivas dentro do direito da saúde e tratamos todo esse problema do direito da saúde. Mais atual do que isso é impossível hoje em dia, né? Muita gente aqui na live está perguntando como que faz para fazer as inscrições no mestrado, como que faz para ter acesso às inscrições no próprio site da Unisanta. No próprio site é muito simples, é uma ficha de inscrição. Você faz uma ficha de inscrição, porque no mestrado nós não temos vestibular, nós temos entrevista com o candidato, né? O coordenador do programa, do curso, vai entrevistar o candidato para ver se ele tem condições de fazer o mestrado, né? Então, ele faz a inscrição, é gratuita, ele preenche a ficha pelo site da Unisanta, encaminha, a nossa secretaria vai agendar uma reunião. Hoje em dia a reunião está sendo tudo remota, né? Tudo telemático, né? E ele, se ele for aceito, ele faz a matrícula, tá? Então, isso não tem problema nenhum. Ele pode fazer a inscrição qualquer hora. Nós estamos começando nosso terceiro período, nós estamos aceitando inscrições até a semana que vem, tá? Aí depois só tem inscrição para o quarto período, que seria em outubro, né? Mas nós temos um ritmo de oferecimento de disciplinas bem intenso. Então, o aluno consegue terminar os créditos num tempo razoavelmente curto, né? E dá tempo de desenvolver a tese dele.
deixar um recado aqui. Pessoal, olha, a nossa assessoria mandou aqui que o site é estricto.unisanta.br, tá? Para vocês se inscreverem aí em todos essas possíveis pós-graduações, né? estricto.unisanta.br, tá? Professor, a gente está chegando ao final da nossa live. Já? Nossa, mas... Só posso falar uma coisinha antes de Pode, terminar? pode. A pandemia ela tem afetado muito pouco os mestrados, não só na Unisanta, como no Brasil todo, né? Porque já havia um certo nível de tecnologia bem forte nessa área. Mas na Unisanta a coisa cresceu bastante. Não só para te dar uma ideia, e a todo mundo que está nos ouvindo, nós vamos Sim. praticamente dobrar o número de cursos entre esse ano e o ano que vem. Nós Fantástico. aprovamos, além dos cursos que nós temos, aprovamos um doutorado em engenharia mecânica, um doutorado em ciência e tecnologia ambiental e um mestrado. Então, vamos praticamente dobrar os programas e cursos do ano que vem, que vai ficar à disposição de toda a população aí. Tudo bem? Muito bom. Professor, muito obrigada por ter aceitado aqui o convite. Não, foi um prazer. Em nome da universidade, deixar aqui as portas abertas a todo mundo que assistiu a live. Estamos à disposição para tirar dúvidas também. A universidade em si tenta o tempo todo aí criar novas estratégias, inovações e cursos novos também, né? Para estar sempre um passo à frente para aí auxiliar os alunos e tem uma coisa que eu nunca me esqueço. Uma vez eu escutei de um professor da universidade do Santa Cecília. Ele falou: Marcele, a única coisa que não tiram da gente de jeito nenhum, podem tirar os nossos anéis, podem levar nosso dinheiro, mas a cultura fica para sempre. Então, isso eu Sim. nunca esqueci. Agora, você pode ter certeza, viu, professor, que depois dessa aula que você deu aqui, você pode esperar a minha entrevista aí com algum Pode, coordenador. vamos aguardar. Aguardar a sua ficha de inscrição e quem mais estiver interessado. Me E animei. qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Podemos Sim. fazer outras conversas e explicar detalhadamente algum assunto mais específico. Ótimo. Professor, tem bastante gente aqui dando os parabéns, te mandando um abraço. Eu não vou conseguir ler o Ótimo. de todos, Tá mas a live ótimo. está Abraço salva. a todo mundo. Uma ótima noite a todos e a gente vai marcar mais vezes, viu, professor? Foi muito boa a nossa live. Tudo bem, ok. Estamos aguardando. Tá Será um bom? grande prazer, Marcelo. Tchau, tchau, Até gente. Uma mais. boa noite. Até mais para vocês. Até mais.